Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de estudos da nossa Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes. Hoje nós teremos como estudo de fundo o caminho da evolução espiritual através dos arcanos maiores do tarô. Falaremos sobre o nosso eremita, uma história de vida até chegar a esse arcano aqui, que nós vamos tentar ir por esse caminho, né? Para podermos ter o entendimento de como isso acontece. Mas antes de tudo, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer aquela nossa prece, pedindo auxílio ao plano espiritual, para que possamos ter uma reunião repleta de paz, harmonia e divina ordem, que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos ao ensinamento que será legado a cada um de nós, que nos ajude, né, à compreensão dos reais valores da vida, compreender que somos caminhantes do tempo, estamos aqui no nível do tempo, vivendo ciclos e episódios para que possamos vivenciar a única vida que temos, que a vida é uma só e é eterna. Que nessa noite possamos ser intuídos e fortalecidos por todos os nossos irmãos do plano espiritual, para que essa reunião possa se transformar num manancial de aprendizado. E assim, em nome de Deus, de Jesus o Cristo, de Francisco de Assis de Bezerra de Menezes, pedimos autorização para darmos início à nossa reunião de estudos da noite de hoje, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo, como sempre o fazemos, não é? Falando sobre o triângulo do mês. Esse mês é o triângulo rosa, certo? No que consiste o exercício desse triângulo? Alguém pode me dizer? Qual é o propósito desse exercício? Por favor, me digam alguma coisa, me ajudem a fazer o estudo de hoje. Isso. O que mais? É um exercício de concentração, né? A base principal é aprendermos a concentrar o nosso pensamento naquela atividade que estivermos exercendo em um determinado momento da nossa vida. Eu sempre digo, estamos aqui hoje. Onde é que tem que estar o nosso pensamento? Aqui, não é? O mundo lá fora não se vive. A gente só vive aqui, esse momento. Então, esse momento é de fundamental importância. Então, que estejamos focados, né, com o nosso pensamento. Então, para isso, a gente precisa exercitar. E como é que se faz esse exercício? Mentaliza-se um triângulo diante do chakra frontal, um triângulo equilátero. E esse mês é rosa, então visualizemos um triângulo de luz rosa diante do chakra frontal. E vamos ficar ali algum tempo focando o pensamento nele, centralizando o nosso pensamento e a nossa atenção no triângulo. Vamos nos isolando do mundo exterior. E assim a gente começa a se isolar das intempéries do lado de fora e voltamos para dentro de nós, elevando a nossa vibração, né, para que possamos estar totalmente concentrados naquilo que estamos fazendo nesse determinado momento. Isso é de fundamental importância na nossa vida, porque qualquer distração é suficiente para se perder a própria vida, não é? Então vejam bem, e quando a gente está exercitando este triângulo, está também aprimorando o nosso chakra frontal. O chakra frontal é o chakra que planifica e beneficia a nossa glândula hipófise. A glândula hipófise é a glândula mais importante do organismo, que ela irradia energia para todas as outras glândulas, né? E nos proporciona, através da visão espiritual, porque a glândula hipófise, ela coordena toda essa nossa região, do nosso carotídeo e cavernoso, certo? Que compõe o quê? Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso nariz, a nossa boca, que nos proporciona a visão, a audição, o olfato e o paladar do mundo material. E o chakra frontal nos dá esta possibilidade de vivenciarmos essa experiência do plano espiritual, no plano astral. Então, a vidência, a audiência, o olfato e o paladar que sentimos de matérias ou de coisas que a gente não é material, não é concreto, é proporcionado pelo nosso chakra frontal.
não é? Então vejam bem a importância que nós temos de fazer esse triângulo. Olha como que ele nos traz benefício físico e benefício espiritual, correto? E todo triângulo tem um atributo, né? Um atributo. E o triângulo rosa tem o atributo de desapego aos frutos da ação. O que é desapegar-se aos frutos da ação? Quem me fala? Isso, mas pode falar alto. É não se apegar a nada que está do lado de fora. Todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente constrói, não é? A partir da nossa própria família, dos nossos filhos, do bem que fazemos aos outros. Este momento que estamos aqui vivenciando, não podemos dizer, quando a gente sair daqui já é outra coisa. Essa energia já foi para o cosmos. Tudo que a gente aprende fica em nós, mas a ação vai depender de cada um de nós. Então a gente não tem que ficar se preocupando com o fruto da ação, que alguém chega, olha, você me ensinou, você não, não precisa nada disso. Porque ninguém é dono de coisa alguma, né? Todos nós somos instrumentos divinos e somos orientados por seres de maior elevação que nós, que nos utilizam como instrumento. Isso é importante a gente entender. Então, desapegar-se do fruto da ação é não ficar esperando recompensa por nada que fizermos enquanto aqui estamos. Por outro lado, sejamos gratos por tudo que fazem por nós, porque a gratidão é a palavra de ordem. Tá bom, meus irmãos? Então vamos para o nosso Bhagavá de hoje. O nosso Bhagavad Gita, a sublime canção, esse livro sânscrito, né? Que foi escrito antes da nossa Bíblia, do Antigo Testamento, né? Antes do Antigo Testamento, e que é um diálogo entre Krishna, o Verbo encarnado, né? Aquele avatar que já tem vivenciado, já está num grau de elevação superior, que já manifesta o Cristo do seu coração com o seu discípulo Arjuna, não é? E Arjuna é cada um de nós. E o Cristo está aqui dentro de nós. Então, isso aqui representa um diálogo entre nós, a personalidade, e o Cristo dos nossos corações. Onde estão as respostas para tudo? Dentro de nós. Krishna representa o que? O Cristo, através da centelha que vive em nós, que tem os aspectos divinos. E nós somos os buscadores. Esse é o diálogo profundo de ensinamentos, né? E nós estamos no capítulo 11, que é a Vikva Rupa Darsanam, a visão da forma divina universal. E o preâmbulo diz assim: a forma divina ou personalidade de Deus consiste na soma de todas as formas e atividades em que se manifesta o seu poder. Então, o que é Deus? Tudo que vibra no cosmos. Tudo é Deus, porque não existe uma mínima porção de matéria que não esteja impregnada da presença de Deus. Então, Deus é tudo. Então, a manifestação de Deus é tudo. Quem é Deus? Olha para a natureza, olha para o céu, olha para o sol, olha para as estrelas, olha para você, olha para o teu próximo. Ali está Deus, Deus está em tudo. Então, essa é a importância que a gente tem que compreender de que é Deus, né? E vamos lá, nós estamos aqui na página 122. Os itens são o 32 ao 34, né, Marisa? Isso. Vamos lá. No versículo 32, o sublime fala, quer dizer, Cristo fala para nós. Eu sou o tempo destruidor dos mundos. Sobre esta terrível forma, aqui me empenho na destruição desta multidão de príncipes. Aí a gente pensa, meu Deus do céu, Deus é destruidor? Deus é mau e Deus não é bom? Tudo tem um princípio, um meio e um fim, não é isso? Tem uma criação, tem um desenvolvimento e no final o corpo físico não será destruído um dia? Será destruído por determinação divina. Chegou o teu tempo, acabou o teu ciclo, então você vai ser. Esse é o Deus, que essa é a destruição. Mas tudo que se destrói será reconstruído, não é? Jesus não disse: destruireis esse templo em 3 dias, eu reconstruirei.
E todo mundo achou que era o quê? Destruir o templo de Salomão. Não, o templo que é o teu corpo físico, que é o templo de Deus que vive em cada um de nós. Destrói, mas a gente reconstrói lá na frente. Então, essa é a destruição que ele fala, não é? As catástrofes da natureza, tudo que ocorre é necessário. As mudanças são necessárias, os cataclismos são necessários. Tudo é necessário na humanidade, sabe? Então, continua ele assim: de todos os guerreiros que aqui vês, nenhum me escapará. Só tu sobreviverás. Quem são esses guerreiros que estão lutando contra a individualidade? São os aspectos da personalidade que estão em nós, que precisam ser destruídos. Se nós entendermos isso, seremos o guerreiro que não será destruído. Isso depende de cada um de nós. Não é Deus que vai fazer você acabar e destruir ou diminuir a cada encarnação esses aspectos que vivem em nós. Somos nós, através das mudanças, das transformações, da experiência vivida e apreendida, para que um dia tenhamos sabedoria de compreender e discernir o real do irreal. Certo? E no item 33 ele diz assim: claro, não tem jeito, tudo é o fruto da ação, não é? Tudo é ação. Pensou é uma ação. Não pensou também é uma ação. Tudo é ação. Você tem que ter ação propositiva ou não, vai depender de cada um de nós. E o item 33 nos diz assim: levanta-te, pois, teu é o poder, combate, tu serás o vencedor. Olha o que ele chama, nos chama a sair, a ir em marcha, ir adiante, buscar os objetivos da nossa vida, lutar por tudo que for necessário lutar. Nós fomos criados para sermos vencedores. Todos nós. Ah, eu não posso, ah, eu não tenho força. Quem disse que você não tem? Sai da letargia, vai à luta, enfrenta a vida, enfrenta o sol, enfrenta a chuva, não é? E continua ele: meu braço já abateu teus inimigos. Sê instrumento meu e sê meu executor. Olha só que coisa linda. Então, o que que acontece? Quando você se propõe a sair em marcha, ir à luta e trabalhar pela vida, pelo amor, pela misericórdia, Deus está ali, o braço dele já fez tudo. É só você chegar e concretizar. Então a gente tem que sair da letargia. Ficar, ó, aquelas pessoas que você sai de casa, bota meu nome lá. A gente até bota. Mas quem é o artífice da vida? Sou eu que sou artífice da tua vida? Não. Cada um é. Então você tem que ir com teus próprios pés e buscar. Né? Se está precisando, busque ajuda. Se pode ajudar, vá para ajudar. Então, esse chamamento, né? Despertar em nós, né, a consciência de que todos somos capazes de vencer todos os obstáculos da nossa vida. É difícil? Claro que é. É complicado? Claro que é. Tem hora que dá vontade de desistir, né? Ah, não aguento mais. Deus, mas não, a gente tem que ir em frente, sair em marcha. Ir em marcha é pegar o caminho, a estrada da vida e caminhar por ela. Ninguém vai caminhar pela estrada da sua vida, só você caminha por ela. Então ele está chamando a gente para esse despertar. E no item 34 ele finaliza dizendo assim: derrota todos, Bhishma, Drona, Karma e Ayadrata, com os seus heróis, com os mais heróis, perdão. Eu já os destruí. Não estremeças, coragem serás vencedor. Então veja bem, Deus já preparou tudo, né? Todos esses aspectos de dentro de nós, porque isso aqui são aspectos da personalidade que precisamos destruir na vida. Porque ele já te deu tudo para que você faça isso. Então, cada um de nós tem que sair em marcha, tem que acreditar, tem que perseverar. Ah, hoje está chovendo. Ah, hoje eu não vou. Hoje não, hoje eu vou. Hoje está chovendo, eu vou com chuva. Lógico, né? Tá frio, bota um agasalho, mas vá. Vá adiante, vá para a luta. Porque senão não vale a pena. Vai perder a oportunidade de crescer enquanto ser espiritual. Então, a mensagem do Bhagavan é essa para nós, que tenhamos a consciência, né, de quem verdadeiramente somos e das forças que vivem dentro de nós. Elas estão aqui. Bem,
Vamos agora para a nossa apostila Mediunidade Médiuns, né? A apostila que nós estudamos em nossa casa, que falamos de todos os tipos de mediunidades e comportamentos para se desenvolver um trabalho espiritual que o médium deve ter, o cuidado com a saúde, o cuidado com a limpeza, o cuidado com o pensamento, o cuidado com o sentimento de fundamental importância, né? O ego nunca tem que estar à frente, muito pelo contrário, né? Você tem sempre que se anular para que seja instrumento da espiritualidade. Você já imaginou se você for ligar o carro, que você não vou ligar, porque eu não quero. Ele vai ligar porque ele está ali, teu instrumento. E é assim, nós somos esse veículo. Não é? Então vamos lá, nós estamos no item 17, na página 47, que é o item premonição. A pergunta de hoje é a 2 e a 3. Não é isso? 3 e 4? Ah, eu não sabia, pensei que era 2 e a 3. 3 e 4. Então vamos lá. O que é premonição? Deixa eu voltar aqui, porque é muito importante que a gente volte. Premonição é a capacidade de prever um acontecimento futuro. Isso é uma premonição. Nostradamus, né? Previu uma série de coisas, não é isso? Uma premonição. Teve premonições, viu, vidência e tal. Algum, muito poucos médios hoje têm essa capacidade, né? Mas tem muita gente que consegue prever, tá bom? E o 3 diz assim: o indivíduo pode ter premonição? Sim, qualquer indivíduo pode ter, mas se vai ter, vai depender de alguns aspectos, tá? Terceira, quarta, as premonições manifestam-se através de sonhos ou pode acontecer com o indivíduo acordado? As premonições podem ocorrer das duas formas, né? Você pode ter um sonho com um acontecimento, como você pode ter uma visão e ter uma premonição. Todos nós somos capazes de ter premonições, mas aquele ser que tem premonição o dia inteiro é muito difícil mais hoje em dia, né? Os adivinhadores, né? Os adivinhos, né? Como é que tem um outro nome, né? Os gurus, né? Que sabiam tudo que ia acontecer aqui, ali, ali. Isso é difícil da gente ter consciência. Mas todos nós podemos ter premonições. Todos nós podemos, sim, receber informações, se for da nossa capacidade de entendimento, do nosso merecimento, de alguma coisa que poderá vir a acontecer. Então, vejam bem, Jesus ele era o médio de premonição, já falou lá atrás tudo o que ia acontecer no planeta, não é? Só que ninguém se ligou nisso e nós estamos aqui. Então, a nossa mensagem de hoje, da nossa apostila, é essa, né? Como acontece, de que forma pode ser e de que maneira podemos ter as premonições. O nosso estudo de fundo hoje é o caminho da evolução espiritual através dos arcanos maiores do tarô. Vejam bem, o caminho da evolução espiritual. O nome desse livro ele é bem explícito, né? Que isso é um caminho que nós fazemos a cada episódio da nossa vida. E nos vários episódios, para chegarmos no Arcano 9, já tivemos que passar por uma série de arcanos até chegar aqui, correto? Então vejam bem, esse aqui é o eremita, Eremaurício, né? Mas não é herê de criança, não, né? É o eremita, é o ancião, aquele que vivenciou experiências, adquiriu, aprendeu e cresceu com elas. Né? Nós estamos fazendo isso? Vamos ver se a gente está fazendo ou não, né? Então vamos lá. Esse é o arcano 9, não é? Mas a, a carta não começa aqui, né? O tarô não começa aqui. Para chegarmos aqui, precisamos primeiro fazer o quê? Individualizar, não é? Saímos do reino animal para o reino humano. Passamos pelo vegetal, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. A centelha se individualiza, cria um espírito, sai do paraíso e vai viver com o suor do próprio rosto. É o mago. É a carta 1. Então veja bem. Por que o mago? Porque o mago, quem é o mago? É aquele que tem o conhecimento
dos elementos da natureza e já os domina. Então, todos nós somos magos. Por quê? Já vivenciamos a experiência nos reinos, já está inserido em nós. O átomo que vibra em nós é o mesmo do mineral, que passou para o reino vegetal, para o reino animal e chegou no reino humano, ou reino hominal. Então, vejam bem, mas só que nós saímos, quando a gente individualiza, a centelha, ela está num caminho de evolução. A centelha divina tem o propósito de evoluir sempre. Mas como é que a gente vai evoluir? A gente precisa ir ao encontro da vida. Precisamos buscar o conhecimento, não é isso? Sem o conhecimento, a gente não consegue concretizar nada. E como é que a gente busca o conhecimento? A gente chega na carta 2, na porta do templo, onde está a papisa, com o livro do conhecimento na mão. Precisamos nos alimentar do conhecimento, né? A gnose, trazer, fecundar tudo isso em nós. Porque o conhecimento te transforma no novo ser, não transforma? A gente muda através do conhecimento. A gente sai das trevas da ignorância, não é? Para podermos ter olhos de ver coisas que a gente, sem o conhecimento, não consegue ver. Não? Para isso é necessário o quê? Que haja um ventre para que um novo ser nasça. Aí nós temos a imperatriz que doa o seu ventre para formar um novo ser. O planeta Terra, né? É esse ventre que forma tantos e tantos novos seres, não é isso? Todos os dias, com conhecimento adquirido, vida após vida. Então a gente nasce um novo ser. Nascemos o que? O imperador. Por quê? Já individualizamos, já temos o conhecimento, e já somos os artífices da nossa vida. Temos cetro na mão para podermos governar a nossa vida. Todos nós temos o poder de governar a nossa vida. Ninguém governa a nossa vida, só nós. Prestem bem atenção. Ninguém governa a sua vida. Então você tem o poder de dizer eu quero assim, eu vou assim, deve ser assim. Faz isso, você faz. Faz aquilo. Não, não é assim. Você tem que ter, você já não tem o conhecimento, então você tem o poder, tem que saber usar muito bem o cetro, porque outras vidas dependem das tuas decisões, de usar o poder. Você tem uma família, você tem que ter o cetro na mão para saber como vai educar a tua família. Que exemplos você vai dar para teus filhos, não é? Então vejam bem a importância de nós compreendermos o que é o imperador. Somos cada um de nós. E no momento em que a gente vem como imperador, com conhecimento, com o poder na mão, material até então, né? Todo o conhecimento sobre a vida na matéria. Nós precisamos começar a conhecer o quê? A vida do espírito. Aí a gente entra na carta 5, que é o Hierofante, né? Que é onde nós vamos começar a aprender que nós somos espíritos imortais, né? E que precisamos de muitas vidas para crescer. E quando a gente tem o conhecimento do bem e do mal, né? Porque quando você chega nessa carta 5, você começa a conhecer o bem e o mal, né? Todos nós temos o conhecimento do bem e do mal. Então, quando você adquire esse conhecimento, você tem o poder na mão, você chega na carta 6, que é o quê? A bifurcação, né? O namorado, o livre-arbítrio. Qual o caminho que eu vou escolher? O caminho do bem ou o caminho do mal? O caminho da luz ou o caminho das trevas? Aí a escolha é de cada um de nós. Se nós escolhermos o caminho certo, nós chegaremos à carta 6, à carta 7, que é a carruagem, aonde o mago dirige a carruagem com o poder da sua mente, com o poder adquirido através de todas as experiências que vem vivenciando desde a carta 1. Então, o que acontece? Você, quando faz a escolha certa e quando você consegue chegar nessa carta, você é um vitorioso. Venceu o primeiro ciclo da evolução espiritual, da vida, até o 7. Aí você fez a escolha certa, tal, já sabe tudo, você chega na carta 8, que é a justiça divina e a justiça dos homens. E você tem que vivenciar isso, não é? Quando você age com dignidade, com respeito às leis dos homens e às leis de Deus, você alcança o auxílio de seres de maior iluminação e aí você vai ser iniciado.
Aí você entra na carta 9 e se torna o eremita. E agora nós vamos ver qual é o caminho do eremita para concretizar na sua vida, na nossa vida, o que ele representa hoje para cada um de nós. Tudo bem? Entenderam como é que a gente chegou até aqui? É de fundamental importância a gente conversar sobre isso, que é para a gente ver o caminho que a gente está vendo, é o caminho da evolução espiritual. É uma estrada única, que você está sempre por ela. Você para no determinado tempo, vai e volta e começa daquele mesmo ponto, com todo o conhecimento adquirido. A vida é isso. Não existe nada mais espetacular do que isso. Simples, não é? Então vamos lá. Então nós estamos no arcano 9, o eremita, gênios protetores, iniciação e prudência, os 4 nomes, tá? Então o que que significa esta imagem, este ser? Simboliza o homem que já superou as paixões e ilusão da busca da felicidade no mundo exterior. Já sabe que a felicidade não está aqui, ela está dentro de nós. E por isso dedica-se a encontrar a razão da vida em seu próprio íntimo. Então vejam bem, o eremita, né, compreendeu que os aspectos divinos que vivem em nós, que são a nossa razão de viver. A gente já recebe esse entendimento quando a gente chega nessa carta. E nós temos aqui a letra hebraica, que é Tet. A letra do alfabeto hebraico, o que representa esse arcano é Tet. Seu número é 9, está aqui o número 9. Sua correspondência astrológica é o signo de Leão. Tá? Essa letra hebraica, ela tem os aspectos de autoconfiança, luz própria, prudência, sabedoria, ciclos e tempo. Tudo que faz você chegar até aqui. Então, essa letra tem essa representação. E a representação astrológica, né, a correspondência astrológica, que é o signo de Leão. E o que significa o signo de Leão na espiritualidade? Leão é o quê? É o rei, não é isso? É o rei da selva. Leão, eu botei aqui para vocês, significa força, poder divino e liderança. Então vejam bem, quando a gente alcança esse grau de iluminação, a gente já tem esses aspectos trabalhados em nós. A força, o poder divino e a liderança, liderar a nossa própria vida, acima de tudo. Temos que ser o líder da nossa vida, não é? Então vejam bem, tudo que nós estamos vendo aqui tem a correspondência exata do que nós vamos alcançar quando chegarmos a esse estágio da nossa vida. E continuando a interpretação, qual é o hieróglifo desse arcano? É o telhado, não é isso? O telhado que significa o quê? Proteção às intempéries externas, abrigo e isolamento dos perigos externos. Choveu, você corre para o telhado, né? Isso para debaixo. Né? Cai um raio, você vai se esconder ali. Não é assim? Então, essa proteção que nós todos temos, mas isso tem o quê? Uma parte espiritual. Então, o que que significa o telhado? Proteção espiritual. Nossos inimigos não desistem, não desistem. Mas nossos amigos estão sempre à nossa disposição. Mas somos nós que temos o dever de nos blindar com relação a isso. Como é que a gente se blinda dos inimigos e como é que a gente recebe o auxílio dos nossos amigos? Vibração elevada, bons pensamentos, sentimentos e palavras, as nossas atitudes. Então, quando a gente se propõe a fazer o bem, a pensar o bem, a querer o melhor para o próximo, a nossa vibração vai estar elevada. E aí, quem vai se aproximar de nós? Os espíritos que estão nesta vibração. Porque se for o contrário, você vai descer a vibração, vai ser alcançado por outros espíritos. Então vejam bem como que a representação desta carta vai nos mostrando exatamente quais são os comportamentos que devemos ter para sermos um dia, né, convidados a receber um grau de iniciação. É isso que representa. O nosso livro Iniciação é exatamente isso. Vamos ter que chegar aqui nessa carta para, a partir daí, começarmos a ter um grau de iniciação. Então, continua ele. A lâmina nos mostra, vamos lá, o ancião.
caminhando em noite sem lua, segurando um lampião com 3 chamas representativas da iniciação nos 3 planos, físico, astral e mental. Então, essas 3 luzes representam o aspecto da personalidade, correto? Que são os planos físico, astral e intelectual. Veja bem, esse ser já alcançou um certo grau, né, de iniciação, um certo grau iniciático. Superou algumas etapas e provas na caminhada evolutiva. Para você chegar ali, nós temos que superar, porque é um caminho probatório, não é isso? Probacionário, melhor dizendo, onde você tem que passar por uma série de provações. E para chegarmos à primeira iniciação, o caminho é longo, né? Porque na realidade ele está ainda na primeira iniciação. Ele controla a personalidade. Então vejam bem a oportunidade que nós temos que ter. Temos que começar a controlar os aspectos da personalidade, né, dessa tria inferior. Vocês estão vendo esse símbolo aqui? O que representa esse triângulo? A tríade superior, não é isso? O que é a tríade superior? O plano mental superior ou causal, o plano intuicional e o plano espiritual. E esse aqui representa o quê? A tríade inferior. O plano mental inferior ou intelectual, o plano astral e o plano etérico, que se manifestam aonde? No plano físico. Então, tudo isso vive em nós, certo? Então, esses 3 triângulos representam isso. Isso aqui é a manifestação disso aqui. Então, nós somos a manifestação desses planos espirituais que vivem em nós, desde o mais alto até o mais baixo. Tudo se manifesta aqui. Então vejam bem, nós somos artífices da nossa vida. Nós já temos tudo em nós. E quando a gente chega no eremita, é o momento em que a gente começa a controlar este aspecto aqui, ó. O intelectual, o astral e o etérico e físico, que é o duplo etérico, é a nossa personalidade, que é o quaternário inferior. Então, quando a gente já domina esse quaternário inferior, a gente já está pronto a receber a oportunidade de alçarmos um grau de evolução. E continuando, na verdade, dissecar essa imagem, né? Continua assim, ó. Um amplo manto, tá vendo esse manto? Cobre inteiramente e forma 3 grandes pregas. Tá vendo? Uma, duas, três, tá vendo? As 3 pregas dele aqui. 3 grandes pregas. É o símbolo que representa o não envolvimento com os estímulos atrativos dos mesmos 3 planos, físico, astral e mental. Então ele já não se envolve mais com esses aspectos. Já não está mais sujeito ao que é os estímulos do lado de fora, as questões do lado de fora. Superou algumas etapas e provas da sua caminhada. Então, o plano material, astral, intelectual, ele já domina, que é o que? A personalidade. Ele já vive na matéria sem ser da matéria. Entenderam? Vive na matéria, mas o seu pensamento, a sua vibração está além da matéria. Então vejam bem, isso tudo é capaz de cada um de nós alcançar. Nós temos que chegar a isso. Agora, a caminhada é longa, mas nós vamos chegar lá. Vamos continuar a dissecar o arcano. O eremita, ele se apoia, tá vendo? Em um cajado com 3 nódulos. Tá vendo aqui? 1, 2, 3. 3 nódulos ele tem nesse cajado. Significando apoio, segurança na atuação em qualquer dos 3 níveis de consciência da personalidade, físico, emocional e intelectual. Então veja bem, ele já tem aqui na sua mão, ó, sob o seu controle, o poder sobre esses 3 planos. Né? Ele já está na mão dele. Então ele não se deixa levar pela emoção. Ele busca sempre o caminho do equilíbrio. Porque quem não
tem ainda esse domínio desses três planos, cai hora no fogo, cai hora na água, não é? A gente toda hora, tem hora que a gente é água, tem hora que a gente é fogo, não é assim? E a gente tem que ter equilíbrio, né? Ter água e ter fogo vivendo juntos ao mesmo tempo. Então ele está aqui, ó, com esses três planos na mão dele e batendo no chão com ele, segurando para que ele seja o apoio do caminho. Porque precisamos da personalidade, sim, mas não podemos ser escravos da personalidade. Ah, somos escravos? Somos, a gente não pode se culpar por isso, né? Estamos buscando justamente esse entendimento na vida. Então vamos lá. Continuando aqui, vamos só, depois a gente vai dissecar bonitinho ele. O eremita é um ancião que representa a alma antiga, velha e experiente. Então veja bem, ele é uma alma antiga, é um ancião, né? É um preto velho, né? Ele é o velho. A estrada é longa e velho caminha devagar, né? Não é isso? Então vejam bem a importância de você. O que que representa isso? Uma alma antiga e velha não quer dizer que é experiente. Ele chegou a isso porque ele vivenciou as experiências e aprendeu. E aprendeu principalmente com o quê? O que nos faz aprender mais? As quedas. As quedas é na hora que a gente cai que a gente reflete. Então, muitas vezes, os tombos, as decaídas na vida, a maioria das vezes não são um mal para nós, muito pelo contrário, são um alerta para que a gente vivencie aquela experiência e transforme aquilo na luz. Não é? É fazer do vil o precioso. Então, a experiência que ele adquiriu foi com os embates da vida. Todos nós temos os embates da vida. Temos tempo, dias bons, dias ruins, dias ruins, dias bons, e assim é a vida. E a gente tem que ir aprendendo, porque tem muitas pessoas que são velhos e não têm conhecimento de coisa nenhuma, passou pela vida, né? Deixa a vida me levar, e a vida foi levando, você não pode deixar a vida levar, é você que leva a vida, é você que controla a sua vida. Então vejam bem a importância que nós temos de conduzirmos os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras, de forma que a gente possa construir um caminho menos doloroso, menos pedregoso, para que a gente assim caminhe com mais facilidade nessa estrada sem fim da evolução. Então vejam bem, aqui nós temos algumas decomposições, né? A decomposição desse arcano em dois algarismos indicam o meio de alcançar as iniciações e definem. As decomposições em três algarismos providenciam os graus hierárquicos da iniciação. Então vamos lá. Em dois algarismos, 9 é igual a 1 mais 8. 1 é o quê? O mago. Dotado de livre-arbítrio, se comporta no mundo com equilíbrio de acordo com a lei. Entendeu agora? O mago dotado da carta 6 escolheu o caminho certo, chegou na carta 7, alcançou a vitória da vida, mas tem que se conduzir em equilíbrio com a lei divina e a lei dos homens. Senão você não consegue passar dela. Vai ficar ali até que você volte encarnação após encarnação, com tudo que você já adquiriu, mas precisamos adquirir o que está mais adiante. É por isso que a gente volta várias vezes. A gente às vezes já tem um conhecimento extraordinário, mas não quer mudar a opinião. Tem pessoas que não querem mudar de opinião. Ah, isso aí eu não quero não. Ah, isso aí eu não gosto. Eu não gosto disso aqui, eu não gosto daquilo ali. E muitas vezes você precisa conviver com tudo. Não precisa gostar, mas precisa se adaptar. Nós somos seres que precisamos nos adaptar. Olha os tempos em que vivemos. Olha quanta adaptação nós estamos obrigados a fazer. Aí, ó, estamos aqui, botamos um tripé novo, não é isso? Temos uma câmera mais equilibrada. Então, precisamos chegar até ela. Para chegar até ela, tínhamos que botar durex, fita, não é isso? E muda para cá, empurra para lá, acerta o ponto, uma hora a gente chegou lá. E é assim. Amanhã a gente vai ter uma câmera mais bonita, mais profissional. E a gente tem que se adaptar. Ah, não, eu gosto tanto dessa. Tem hora que não dá mais, ela vai começar a falhar e não tem mais outro jeito, você tem que mudar. E a gente precisa se adaptar. Então, para isso, a gente precisa seguir as leis da vida, as transformações da vida. Não é? Então, quem fica no caminho não vai a lugar nenhum.
E vamos continuando aqui, nós assim, esse comportamento daquele que já vivenciou a experiência, já tem pelo seu livre-arbítrio a escolha certa, vivenciou e compreendeu e respeitou as leis da vida. Esse comportamento no plano do arquétipo faz com que o homem receba o auxílio de amigos espirituais e de grande evolução que o ajudam a encontrar em si mesmo esse espírito mortal que está em nós. Então vejam bem, hoje nós chegamos aqui nesta casa, a maioria de nós. Eu cheguei há 32 anos atrás, 33 anos praticamente, e eu não sabia o que era centelha divina, apesar de já estar há 55 anos trabalhando espiritualmente. Melhor dizer, 56. Mas eram outros tempos, não é? Eram outros tempos. Eu precisei vivenciar aquilo que foi de fundamental importância na escolha que eu fiz na minha vida. O meu livre-arbítrio me deu a oportunidade de escolher estar aqui hoje, mas eu precisei passar por outras etapas. Precisei cair e levantar para poder chegar aqui e me colocar à disposição, aprender, que a gente continua aprendendo. Eu estou aprendendo. Estudei isso pra caramba, aprendi a beça no tempo que estava. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar? Então, eu tenho que aprender para que a gente tenha uma explicação mais adequada. Então, veja bem, o resultado, esse comportamento no plano do arquétipo faz com que o homem receba o auxílio de amigos espirituais de elevação espiritual maior. Por quê? Quando você age dentro da normalidade, dentro da razão, controlada com a emoção, buscando servir, ter a consciência de que o próximo é uma continuação de você, que ninguém é melhor do que ninguém, você vai fazer o quê? Você vai elevar a tua vibração. Tem bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras, bons relacionamentos, você vai elevar a vibração. E aí o que, que acontece? Você vai se ligar a espíritos de elevação superior que vão estar conosco. Estamos aqui agora nessa casa. Quantos espíritos muito mais elevados que nós estão aqui, mexendo em cada um de nós, nos ajudando? Concorda comigo? É assim mesmo. Então, nós estamos sendo alvo deles, para que eles um dia nos façam instrumentos deles, estamos sendo preparados para isso. Então, é esse conhecimento que é de fundamental importância para o teu crescimento. Né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Se você não se ajudar, não vai receber nada. Você tem que fazer a tua parte. Como diz o Bhagavad, levanta, tenha coragem, vá para a luta, não é? É isso aí, vem para cá. Ah, estou cansado, não vou, não vou, eu tenho que ir. Né? Então é assim que é a vida. A gente vai ter obstáculo? Vai, mas você tem que superar. Então o eremita é aquele que passou por tudo isso, venceu, lutou, chorou, cortou a própria carne quando foi necessário cortar, mas chegou ali, porque sabia que era necessário. Né? Tem certas horas que você tem que tomar decisão na sua vida que é como passar uma navalha na carne. Não é? Você tem que fazer, não tem jeito. Que você sabe que se você não fizer isso, você vai ficar pelo caminho. Não é? Então tem que seguir adiante. Então vejam bem, esse comportamento nos leva a um segundo nome, que é gênios protetores. São esses espíritos de elevação superior. Então aqui, ó, essa casa é regida pelos arcanjos da grande fraternidade branca universal. Olha que coisa linda! Olha a energia que nós recebemos aqui desses seres de altíssima iluminação, que são os comandantes e os dirigentes do planeta. Você pode ir em várias casas, tem muito, mas que esteja sobre essa égide diretamente, né? Então, quem trabalha aqui nesta casa, na mesa de reuniões de prece, que recebe, né, nossas irmãs que fazem as psicografias, veja quantos seres de outras galáxias que chegam até aqui. Né? Seres que já deixaram mensagem aqui, que são de planetas tecnologicamente e espiritualmente mais evoluídos que nós, estão aqui conosco, aprendendo a curar o outro. Olha que coisa bonita. Porque esta casa é uma casa que cura física, emocional e espiritualmente. É o objetivo dela, é o propósito dela. Né? Porque quando você leva o conhecimento a alguém, você está curando alguém.
Você está trazendo aquela pessoa, tirando a treva da ignorância e botando a luz naquela pessoa. E é esse o objetivo dessa casa. Levar esse conhecimento para que as pessoas despertem para os reais valores da vida. É se curar. Porque quando você fica arraigado em valores que não valem mais a pena, você só está se envenenando. E não podemos nos envenenar. Né? Então vejam a importância de elevarmos a vibração através das nossas atitudes, pensamentos e palavras. Então, continuando aqui, ó, em relação ao meio ambiente físico, tudo é importante. Tudo é importante, não existe nada, porque não existe separação entre nada que vibra no planeta. Todos os reinos que evoluem no planeta Terra estão ligados a nós, todos eles: o mineral, o vegetal e o animal. Em relação ao meio ambiente, no plano da natureza, o homem que busca a justiça ou ajustamento à lei é convocado a agir de forma prudente. Assim, o terceiro título do arcano, prudência. O que é ter prudência? É não jogar bombas, né? Que destroem tudo, que tiram a vida das pessoas, né? Quem é prudente fala assim: não, eu não vou fazer isso. Caramba, por quê? Porque eu quero tomar aquele território. A humanidade ainda está nesse propósito. É fácil você olhar isso. E na nossa própria vida, a prudência com relação ao outro, sabe? O tratamento que precisamos dar às outras pessoas, o entendimento que devemos dar às outras pessoas. Muitas vezes você está trabalhando para o bem da pessoa e muitas vezes ela não entende esse bem. Isso faz parte dentro da nossa própria família. Né? A gente está sempre fazendo, querendo o bem dos nossos filhos. Olha quantos dão problemas a vida inteira e não conseguiram despertar. Mas nós temos que continuar a fazê-lo, não é? Continuar nesse propósito. Porque se aquela outra pessoa não aceitou e não se beneficiou, coitada, ela vai ter que viver a experiência dela. Mas nós vamos ganhar, né, a ajuda dos seres mais evoluídos, né? Então, o homem que busca o ajustamento à lei é convocado a agir de forma prudente com relação ao planeta. A gente está falando do planeta, mas a humanidade faz parte do planeta. Cuidar da natureza, amar a natureza, não jogar lixo na rua, tudo isso faz parte. Né? Tá chupando a bala? Coloca, apaga o papelzinho e joga no bolso, né? Tá chupando sorvete? Não joga. Tá bebendo não sei o quê? Não joga. Isso tudo é cuidar do planeta. Porque aquilo tudo vai um dia voltar e você vai se prejudicar. Você veja o que fazem com os rios. Quando chove, o que que acontece? Urr, volta tudo para dentro da casa das pessoas. Aí é o governo, é isso, é aquilo. Não, o próprio povo é responsável por aquilo. Ir lá cuidar, ajudar, trabalhar, criar, mora perto do rio, vem cá, vamos fazer aqui todos nós, né, uma comissão, e já que o governo não faz, o que que a gente pode fazer para assorear, para tirar o assoreamento do rio, para limpar esse pedaço aqui, porque quando chover, vai entrar na nossa casa, as pessoas não fazem, muito pelo contrário, joga colchão, joga isso, joga aquilo, você entendeu agora? Então a gente tem que ter prudência, fazer isso é ser imprudente, qualquer coisa joga na rua, bota ali na rua, bota na rua, bota na rua. Final de ano, o que você vê de sofá pelo meio da rua, caramba, deixa em casa, chama a Conluve, ela vai buscar. O sofá não serve às vezes para você, chama lá o Exército da Salvação, ele pega e leva, limpa, conserta e passa para alguém que precisa. Caramba, não é difícil fazer isso. Hoje em dia, é a coisa mais fácil. Como é que eu faço uma doação? Parece um monte de coisas. Sabe, entender? Então, essa preocupação nós temos que ter, senão a gente não vai ganhar o grau evolutivo. Ah, mas o que que tem a ver o colchão com o grau evolutivo? Tem a ver, tem a ver. É a nossa responsabilidade, em todos os sentidos. Entende como é que é? Nós tiramos aqui um monte de lixo, falei, deixa tudo aqui dentro, não bota nada na rua. Só bota quando a gente conseguir falar com a Conlurb e ela disser que vem buscar. Sabe? Porque eu chego muitas vezes ali, aquele monte de coisa aqui na frente da nossa porta, que todo mundo bota, não é uma coisa legal, não é? Não foi ligado, no dia que colocou, eles vieram aqui coletar e levar. E é assim, né? As pessoas pegam e jogam em qualquer lugar, nas paredes das ferrovias. Então vejam bem a nossa responsabilidade. Ah, mas isso tem a ver com o arcano? Tem, tem, porque a tua consciência, a tua mente, a tua consciência, a tua cabeça é o teu mestre. Teu mestre maior é você mesmo.
não é? Que faz com que tudo possa transcorrer em divina ordem. E fazendo ainda as decomposições do nosso arcano, nós temos uma 9 a 8. 9 é igual a 8 mais 1. A lei é 8, não é isso? A lei 8 exterior constrange um homem, um que tem sua personalidade cristalizada, porém sadia, e a limita, logo mesmo, possuidor de talentos é abafado pelo ambiente e não influencia a evolução da humanidade, entendeu? Muitas vezes, o lado de fora, a lei dos homens, a lei exterior, ela só prejudica todo mundo, não é? E a gente, mesmo que a gente queira fazer alguma coisa, a gente é barrado pela, você não pode fazer isso, porque tem uma lei que proíbe que você faça isso. E você fica constrangido diante disso. 9 é igual a 7 mais 2. A vitória do real sobre o real é o 7, né? Quando você valoriza o que é real, os valores reais da vida, em detrimento dos valores irreais, né? Somado ao teu conhecimento, te conduz à iniciação. Então é necessário você ter conhecimento. Quando a gente chega na carta 4, que a gente é o imperador, que chega na carta 5, a gente já tem o conhecimento do bem e do mal, do que é real, do que é irreal. E o que a gente vai valorizar? Quando faz a escolha certa na carta 6, alcança a vitória da carta 7. E o conhecimento que você adquiriu através da vida vão te dar a oportunidade de se esclarecer, ter a sua mente ampliada, ter olhos de ver. É esse o objetivo, nós temos olhos de ver. Olhos de enxergar todo mundo tem, não é? Jesus sempre disse: tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Senão não adianta, você não se dá pérolas a porcos, não foi isso que Jesus falou? Vai dar um colar de pérola para o porco, qual o valor que ele vai dar aquilo ali? Pode custar 10 milhões para ele, é indiferente. Então vejam bem a importância de se buscar o conhecimento, que são pérolas, e trazer para dentro de nós. E continuando assim, ó. 9 é igual a 6 mais 3. A escolha correta associada à produtividade revela prudência. 9 é igual a 5 mais 4. O pentagrama 5 que adquire o poder sobre a matéria recebe a iniciação 9. Então, veja bem, você quando chega no pentagrama 5, que mostra, né, o poder espiritual sobre a matéria, você já tem essa consciência que você não é um ser material, que você é um ser espiritual, vivenciando experiências na matéria para crescer ainda mais, você alcança a iniciação. Decomposição em 3 algarismos. 9 é igual a 3 mais 3 mais 3. Olha só essa decomposição. A iniciação é conquistada após a superação de 3 graus, no plano físico, no plano astral e no plano mental. É o princípio superior da vida. Quando você começa a compreender e a ter sob o seu controle, né, os aspectos da personalidade, você começa a se preparar para vivenciar muito mais, né, os aspectos superiores da personalidade aqui, ó. Quando nós aqui dominamos esse aqui, estamos prontos a chegar aqui, correto? Porque está tudo dentro de nós, não está distante. Então vamos lá, mais uma aqui, ó. 9 é igual a 3 mais 2 mais 4. A iniciação, o 9, é a consequência do domínio da mente criadora sobre a gnose no plano físico. Então vejam bem, a mente criadora, que é o teu plano mental superior, domina o teu conhecimento, porque o nosso conhecimento ainda é muito incipiente com relação a conhecimentos muito mais profundos. Então, quando você compreende que eu só sei que nada sei, que tem que continuar lutando, buscando o aprendizado, você vai cada vez crescendo mais. Eu já sei tudo, então você já sabe tudo, já era. Quem sabe tudo não sabe nada. Quem sabe tudo, isso eu já sei. Eu conheço muito pessoal, mas isso eu já sei. Isso eu já sei. Tudo bem, então não dá para conversar e nem tampouco, né, dialogar nesse sentido. E assim, quanto mais você tem a compreensão de que menos sabe, mais você aprende. Entende? Não era isso só que eu já dizia? Quanto mais eu compreendo que eu nada sei, mais eu tenho oportunidade de aprender. Então, sempre estejamos abertos ao conhecimento.
sabe? Qualquer coisa que uma boa leitura, um bom livro, muitas coisas você pega você às vezes pega um livro maravilhoso que ele começa muito bem, daqui a pouco ele se perde no meio do caminho, mas aquilo que é o que foi melhor, você absorve o outro e fala, isso aqui se perdeu para mim, vou procurar isso aqui. E é assim, a gente às vezes pega um livro, se encanta com ele no meio do caminho e se decepciona. Aí você não continua, mas aquilo que você viu antes que foi bom, você tem que adquirir. E a vida te proporciona isso, até isso te proporciona. Tem livro que é ruim, ruim, quando chega no final, ele vira uma maravilha na nossa vida. Meu Deus, olha só, olha o resultado de tudo aquilo que eu fiz até aqui esperando acontecer e eclode uma coisa boa na nossa vida. Não é assim? Então vejam bem. Aqui a gente praticamente termina, né, a dissecação dessa carta, né? Qual é o pensamento que eu tive com relação a isso? É mostrar, etapa por etapa, o que representa essa carta na nossa vida, o que nós precisamos compreender, adquirir para nós, colocar em prática, o que precisamos não mais querer para nós, aquilo que não mais serve, tirar de dentro de nós, buscar outras coisas que possam nos complementar, para que nós possamos vencer essa etapa da nossa vida. Nós temos que retornar ao plano espiritual melhores do que quando chegamos, todos nós. Ah, mas eu já errei muito, o passado é lá, porque a balança, né? A balança da vida, a justiça divina, ela é temperada com a misericórdia. Então, se você fez o mal, mas você construiu um bem, às vezes uma boa ação sua supera muitas outras ações ruins que você teve, faz parte da vida. Então a gente tem sempre que acreditar que podemos ser melhores do que somos, todos nós, porque se a gente piorar, aí fica difícil. Entendeu? Procuramos sempre ser melhores, né? Então essa carta, o Eremita, eu escrevi aqui, eu fui compilando, ela representa a fase da jornada espiritual em que procuramos nos recolher para consolidarmos tudo que aprendemos. Então, o que isso quer dizer? Tudo isso que nós estamos aqui fazendo agora, estudando, aprendendo, desenvolvendo nosso trabalho espiritual, recebendo os nossos pacientes, fazendo as entrevistas, determinando, fazendo a anamnese do problema, criando tratamentos que possam ajudá-los, é de fundamental importância, mas não vai conferir a nossa evolução espiritual. Vai nos dar a oportunidade de receber amigos no plano físico e no plano espiritual. Mas a nossa evolução espiritual, ela é solitária, como que nem ele, na estrada escura da vida, não é? Acender a luz, Jesus não disse, vós sois luzes. Não se coloca a luz embaixo do candeeiro, ela tem que ir adiante para que todos vejam. Então, essa carta representa esse ser que já compreendeu tudo isso, não é? Que ele precisa buscar dentro dele tudo que ele necessita para o seu crescimento. A evolução espiritual é solitária, não tem jeito. Você precisa se recolher. Aí o pessoal fala, então eu tenho que ir para o meio do mar? Não. Recolher-se é entrar em meditação, né? Se isolar do mundo exterior, voltar-se para o mundo de dentro, aqui, para o altar divino, onde a centelha divina, que é Deus, vive em nós, e ali buscar tudo que a gente precisa para continuar a nossa jornada. Vamos então, meus irmãos, fazer uma pequena meditação, vamos fechar os nossos olhos. Visualizemos que neste momento o eremita entra por essa porta e vem caminhando entre nós e traz a sua luz iluminando as nossas mentes e os nossos corações. E ele traz uma mensagem para cada um de nós que nos diz assim: a prudência é a arma do sábio. Toma para atuares em
todos os momentos em que precises decidir, escolher, agir. Escuta a voz de um grande homem que disse: é preferível lançar uma pedra ao acaso do que proferir uma palavra vã. E o discurso do ermitão nos diz: venho de longa jornada. A vida ensinou-me a ser prudente. Acendi as 3 chamas de minha lâmpada oculta. Esta luz indica meu caminho. Meus passos são firmes, minha força é interna. Meu manto me isola e protege das magias externas que não conseguem desviar-me do caminho escolhido. Apoio-me em meu bastão, que representa os 3 passos que já dei na conquista de minha introdução na senda. Quem já deu 3 passos sabe disso. Que me permitiu ver e ouvir a verdade que o Cristo do coração proclama. Vivo em harmonia com a lei. Venci os perigos físicos e astrais. Venci as superstições que tolhiam meu caminhar. Venci a ilusão do mundo transitório. E agradecemos a oportunidade desse estudo do Arcano 9 Eremita, rogando que ancore em nossas mentes e nossos corações tudo aquilo que for importante para o nosso aprimoramento material e espiritual. E assim, agradecemos a oportunidade deste momento. Agradecemos pela presença de todos que estão conosco aqui e todos que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Sempre lembrando que é fundamental que aqueles que estão nos assistindo no canal do YouTube, se não tiverem inscritos no nosso canal, se inscrevam no canal, habilitem o sininho das notificações, deem seus likes, compartilhem a reunião. Obrigado a todos. Namastê, meus irmãos.